Olá, o meu nome é Pedro, tenho 36 anos e moro no interior de Minas. E apesar de ter pavor do sobrenatural, eu sempre fui muito receptivo para esse tipo de coisa. E desde pequeno, eu via vultos, sentia presença e coisas do gênero. Eu vou relatar alguns casos que aconteceram comigo. Quando eu era criança, a minha família se mudou para uma casa em uma área rural do interior de Minas. E nessa casa, eu já tive a sensação de ser agarrado várias vezes quando estava na cama à noite. Mas graças a Deus, isso parou. Mas uma vez, eu tive uma sensação totalmente diferente que até hoje eu não sei explicar. Foi mais ou menos no ano de 1999. Eu estava deitado na cama da minha mãe com ela e estava acordado olhando para o teto. Mas de repente, o meu corpo enrijeceu todo e eu fiquei paralisado, me sentindo voando, amarrado e amordaçado em um lugar frio no meio de um matagal. O mais estranho é que eu via tudo sem enxergar, mesmo de olhos fechados. Eu sabia que estava no meu quarto, mas eu me via jogado no chão e tinha mais ou menos uns 6 ou 7 homens. Eles estavam ali, parados, falando entre si. Porém, eu não pude escutar nada. E logo em seguida, eles começaram a se debaterem, se transformando em lobisomens, pularam em mim e começaram a me devorar. Eu fiquei pulando na cama com o impacto das feras e as mordidas, mas graças a Deus eu não sentia dor. Eu ainda pude vê-los mastigando a minha carne com a boca suja de sangue, mas sem escutar nada. E depois de vários minutos, que pareceram horas, eu comecei a me mexer muito lentamente e cutuquei, chorando, a minha mãe. E eu contei tudo o que aconteceu e ela disse que eu sonhei. Porém, eu estava acordado. Eu tratei de ficar colado nela para que, se algo acontecesse novamente, eu pudesse sacudi-la. Resolvi ficar de olhos abertos e não dormir para que nada mais pudesse acontecer. E passados mais ou menos 20 minutos, eu senti novamente a mesma sensação, mas desta vez eu estava cercado por repórteres que tiravam fotos do meu corpo. Bem, eu nunca fiquei sabendo o que aconteceu exatamente naquela noite, mas acredito que era um espírito que se aproximou de mim, talvez para me mostrar algo. Bem, o tempo passou e quando eu estava no segundo ano do ensino médio, tinha por volta dos 16 anos, e como em todas as manhãs, eu levantava às 6:30 da manhã para ir para o colégio. E foi em um dia normal que eu acordei 15 minutos antes do relógio despertar para levantar. Eu achei estranho, pois fui despertado por um som que jamais ouvi em minha casa. Era o som de uma bolinha quicando no chão da cozinha. E era como se alguém a soltasse no chão e a deixasse quicar até parar e depois a soltasse novamente, promovendo aquele barulho. Aquilo despertou a minha curiosidade. Afinal, quem brincaria com uma bola àquela hora da manhã? Eu levantei da minha cama e fui até a cozinha, pois o som vinha daquele lugar. E ninguém estava acordado, pois não havia nenhuma luz acesa. E lá fora ainda estava bem escuro, pois era inverno. E como eu moro no sul de Minas, no inverno, a tendência é do dia clarear mais tarde. Tentei então acender a luz da cozinha, ainda ouvindo o som daquela bolinha quicando no chão. Porém, não foi surpresa a luz não acender. Ela apenas piscava, mas não acendia totalmente. E mesmo com a luz piscando, eu não conseguia identificar ninguém na cozinha. Afinal, era uma cozinha grande.
O estranho foi que no momento em que liguei a luz, a bolinha imediatamente parou de quicar. E como eu ainda estava sonolento, eu resolvi voltar para a cama e nem dei tanta importância depois que o barulho parou. Mas para minha surpresa, quando me deitei novamente, o barulho da bolinha logo recomeçou. Bem, aí já era demais. O meu sono já tinha dado adeus naquele momento, e como já estava na hora de levantar, eu fui tomar banho e me arrumar para ir para o colégio. E quando estava prestes a sair de casa para a aula, eu resolvi ir até o quarto da minha mãe. Tentei acordá-la e perguntar se ela havia ouvido o barulho daquela bolinha, sendo que ela não deu ouvidos e disse que aquele som deveria vir da casa do vizinho. Bem, eu tentei me convencer do mesmo. E quando fechei a porta de casa, olhei para a rua e tudo estava morto novamente, como se o tempo tivesse parado e congelado. E naquele momento não passava nenhum carro na rua, e as casas estavam todas com as luzes desligadas, e apenas um vento bem misterioso soprava naquela manhã. Eu não dei importância, pois ainda era cedo. Foi no momento em que eu passava embaixo de um poste de luz e a lâmpada apagou. Bem, e a coisa mais estranha foi que 5 segundos depois ela voltou ao normal. E qual foi a minha surpresa nesse momento, quando eu olhei para o chão e do lado da minha sombra, um pouco atrás dela, havia a sombra de um homem alto com um chapéu muito grande. Naquele momento, a minha reação foi olhar imediatamente para trás, e foi quando veio aquele vento estranho novamente e me arrepiou o corpo todo, mas não havia ninguém atrás de mim. Afinal, a rua estava vazia e não havia ninguém lá além de mim. Bem, o que aconteceu de pior foi que logo em seguida eu ouvi uma risada demoníaca no meu ouvido, como se alguém risse bem próximo. Olhei para todos os lados, mas não tinha ninguém. Então eu fiquei muito assustado e dei por conta que aquilo não era coisa do nosso mundo. Com muito medo e confuso, eu comecei a correr até a parada de ônibus. E quando cheguei lá, virei de frente para a rua e do outro lado dela estava o mesmo homem. Só que agora não era a sombra, e sim era a sua forma. Ele estava embaixo de uma árvore que fazia uma sombra escura. Eu não conseguia identificar o rosto, pois o chapéu estava abaixado na altura dos olhos. E como eu imaginava, era um homem muito alto e também usava um terno escuro. Porém, em um momento de distração, aquela pessoa sumiu de onde estava. E segundos depois, foi como se tudo voltasse ao normal. Alguns carros começaram a passar pela rua e logo veio o meu ônibus. Resumindo a minha última experiência, hoje, pelo relato de outras pessoas, eu imagino que aquilo não era uma pessoa e muito menos um espírito. Acredito que seja um demônio, pois eu já li e ouvi relatos de pessoas que tiveram experiências parecidas com a minha. Bem, eu acredito que talvez também possa ser um Exu, pois a Umbanda diz que Exu, ele vem na forma de um homem alto de terno preto e com um chapéu que tapa os seus olhos. Quando a gente deseja algo de mal para as pessoas e aquilo se concretiza, é porque foi o mal que realizou aquele desejo. E um dia, o Senhor da Maldade, que é o demônio, ele virá te visitar. É uma forma de cobrar e mostrar que ninguém está acima do bem ou do mal. Os dois lados existem e nós temos o poder de evocá-los, mas também de sofrer as consequências. Boa noite.